Gravando. A aula de hoje é 15ª. Mas antes eu vou explicar um pouquinho do teorema que ficou sem provar todo ele na aula passada, que é esse teorema aqui. Né? Eu tenho uma extensão de corpos, tenho um elemento algébrico e tem seu polínômio minimal. Né? Então, o que eu gostaria de guardar do teorema é isso aqui, né? O polínômio minimal é o único polínômio mônico irredutível em K de x. O elemento U está fora de K, em princípio, né? Ele pode ter K também. Mas, em princípio, o elemento é de F. O polínômio minimal, ele está em K de x. Tá? Então, é o único polinômio mônico irredutível que possuiu como raiz. Por quê? Porque se você tem outro polinômio que se anula em 1, ele tem que ser múltiplo do polinômio minimal. E a segunda parte é uma consequência da primeira, de fato, né? Se n é o grau, então, quando eu considero a extensão K de U sobre U, K de U é a adjunção, né? O menor corpo que contém K e contém 1. Esse corpo tem uma base que é 1U quadrado ou cubo até U na n-1. Em particular, a dimensão da extensão, o grau da extensão, né? E o grau do polinômio mínimo. Certo? A primeira parte é fácil, né? Vou mostrar aqui para você. Tentar dar uma ideia. Então, faça a prova. Né? Professor, eu estava estudando esse conteúdo ontem, até por questão de achar que ia ter o teste, aí me surgiu uma dúvida sobre esse conteúdo, Sim. exatamente nessa prova. E foi o que o senhor acabou de falar. Esse EU pode estar em K, não é? Pode estar em K. Mas aí o Só que polinômio minimal seria esse, né? Porque se o está Ah, em K, claro. esse polinômio está em K de x. Aí eu nem precisaria daquela base, né? Aí, Porque não seria a base. aí, nesse caso, o polinômio minimal teria grau 1, tá certo? Então, a extensão teria dimensão 1, e pelo exercício, por esse exercício, calma aí, tem esse exercício aqui. Esse aqui. Quando a extensão tem grau 1, você não está fazendo a extensão, de fato. Você está em o mesmo corpo. Então, nesse caso que você está mencionando, se o polinômio minimal tem grau 1, como nesse caso, no caso que U seja um elemento do corpo, então essa extensão teria grau 1, né? A dimensão como o espaço vetorial seria 1. Isso quer dizer que o corpo K de U é o próprio corpo K. Ah, aqui está errado, aqui não é U, aqui é K. É. Pô, entendi, obrigado. O corpo seria o próprio corpo, né? Para você não Então estar tem que juntando. separar, né? Tem que separar em casos, né? Se o K for 1 e se o K for diferente de 1, né? Se o U pertence a K ou se não. De fato, eu acho que a prova não precisa. A prova porque eu não tô dizendo em nenhum lugar que o N é maior do que 1. Aqui o N poderia ser 1, e esse conjunto aqui de geradores só tem 1. Acho que para fazer a prova não precisa separar. Mas, claro, você tem que saber diferenciar os dois casos. Deixa eu fazer a prova aqui, e você vai ver que eu não estou utilizando em nenhum momento que U não está em K. Tá? Vamos lá. Então, deixa eu fazer a prova. Mas, claro, você tem que. Se você quer uma extensão de verdade, um polinômio de grau pelo menos 2, né? Você precisa tomar um elemento que não esteja em K, para você ajuntar. Tá? E isso é uma coisa, o que eu estou falando é o seguinte, você tem que diferenciar isso na prática. Quando você for estudar uma extensão, você tem que ver se você está juntando uma coisa de verdade que está fora, e, portanto, você tem corpo
uma extensão, um grau de extensão pelo menos 2. Porque se você adjuntar um elemento do próprio U, na adjunção, esse K de U vai coincidir com o K. E você não está juntando nada. Isso aqui vai ser uma igualdade. Você não está ganhando um novo corpo. Mas aqui, para provar o teorema, acho que não precisa fazer a diferença entre os dois casos. Eu acho, vamos ver. Talvez precise, não percebi. Então, olha só. O que eu quero provar? Primeiro, eu quero provar que o polinômio, qualquer polinômio que anula U com coeficiente sem K, é um múltiplo do polinômio minimal, certo? Então, tome U, tome F, polinômio com coeficiente sem K, tá o quê? F de U é zero. Eu gostaria de provar que F é um múltiplo do polinômio minimal. Certo? Então, a gente faz a divisão euclidiana, né? Eu divido pelo polinômio minimal. Quociente resto, né? Onde o resto é zero. O polinômio nulo, ou ele tem grau menor que o polinômio P. Né? Mas se eu pegar essa igualdade e avaliar em 1, eu sei que P se anula em 1 e F se anula em 1. Então, ali você vai ter que, evaluando em 1, né? Fazendo x igual a 1, eu tenho que 0 é igual a 0 mais R de U. Isso implica que R se anula em 1. Uma coisa que eu não disse aqui, que R também tem um K, né? O R, os dois, né? O quociente e o resto estão em K de x. Estou dividindo em K de x dois polinômios que estão em K de x, né? Então, R é 0, R se anula em 1. Mas R tem grau menor que o polinômio minimal. O polinômio minimal é o polinômio mônico de menor grau que se anula em 1. Tá certo? Mas R tem grau menor e ele se anula em 1. Então tem que ser 0, tem que ser o polinômio nulo, né? Porque senão o P não seria minimal. Então R seria o polinômio nulo. Isso prova que F é um múltiplo de P, né? Porque o R é nulo. Essa parte aqui não tem. Essa parte aqui é nula, né? Então F é um múltiplo de P. Isso prova a primeira parte. Né? A segunda parte tem uma parte fácil e uma parte que não é tão fácil, que é provar que esse conjunto é uma base. Segunda parte. Deixa eu ver. Vocês devem anunciar. Então tem uma parte mais fácil, que é provar que o conjunto é uma base. Né? Então, o que eu quero provar primeiro é que ele é linearmente independente. Então, eu vou sobre K. Né? Ele é uma base de K de U sobre K. Eu coloquei aqui U de novo, mas não é K. U é um elemento. Né? Quero ver a extensão K de U de K. Então, eu vou pegar uma combinação linear sobre K e vou mostrar que ela não pode ser trivial. Né? Então, suponha que eu tenho uma combinação linear assim, né? A0 vezes 1, A1 vezes 1, AN vezes 1, N menos 1. Igual a 0.
onde os coeficientes estão em K. Então, você teria que esse polinômio, logo, U é raiz do polinômio f de x igual a 0 mais a 1x. Certo? É a raiz, né? Se eu substituir o U por x, está dando 0. É isso que eu estou supondo. Né? Tá bom? Só que esse polinômio tem k de x, né? Porque eu estou supondo que os coeficientes estão em k. Mas esse polinômio, se for não nulo, ele tem grau menor do que n. Não pode, né? Porque o polinômio minimal é o polinômio de menor grau que anula o em k de x. Certo? Então não poderia isso. O que eu tenho que concluir aqui é que o polinômio f é nulo, né? Ou seja, a 0, a 1, a n menos 1 são todos iguais a 0. O polinômio f não pode ser um polinômio não nulo, porque seria, se fosse um polinômio não nulo, se algum coeficiente fosse não nulo, ele seria um polinômio não nulo que anula 1, tem 1 como raiz, mas tem grau menor do que o grau do polinômio minimal. Isso não poderia. Isso implica que o conjunto é LI. Isso implica que o conjunto 1, 1, n menos 1 é LI. LI sobre K, né? Combinação linear que eu peguei em K. A outra parte é provar que ele gera a extensão. Ou seja, provar que eu tenho um elemento qualquer aqui e mostrar que ele é uma combinação linear desses elementos. Eu vou deixar isso como exercício. Senão, eu vou conseguir fazer a aula de hoje. Só fazer uma observação aqui. A parte que estaria faltando é mostrar o seguinte, né? Tome um elemento V em K de U. Lembra que K de U é o conjunto dos quocientes, né? F de U sobre G de U. Onde f de U e f de G são polinômios, K, e G de U não é zero. E você quer provar que esse V é uma combinação linear desses elementos. Isso prova que é uma base. Né? Muito bem. Vou deixar como exercício. Tá? Mas a ideia não é difícil, né? Como que prova isso? Bom, você tem que fazer tem que utilizar que o P é irredutível. Pegar você tem que você vai ter que o polinômio V. Desculpa, você vai ter que o elemento V é dessa forma, né, porque está no conjunto. O V é dessa forma. O G não se anula em U, portanto, o G não é o múltiplo do polinômio minimal. Se ele fosse múltiplo, ele se anularia em U, porque o polinômio minimal se anula em U. Portanto, como o polinômio minimal é irredutível, o G seria primo com o polinômio minimal. O G e o P, lembra que P é o polinômio minimal, seriam primos. O MDC daria 1.
Então, você escreve 1 como uma combinação linear de G e de P. E com isso você consegue escrever V não como um quociente, mas como um produto. Bom, eu vou deixar para vocês lerem essa prova. É bem... Acho que não tem dificuldade nenhuma. Só tentar entender os argumentos. Então, a gente definiu na aula passada o que é uma extensão algébrica. Né? Uma extensão algébrica é quando todo elemento é algébrico. Vimos como consequência que toda extensão algébrica é finita. Desculpa, que toda extensão finita é algébrica. Esses aqui são exemplos de extensões finitas. Né? Esse aqui tem grau 2. Polínoma minimal é x² menos 2. Né? Tem grau 3. É finita. Mas poderia ter extensões algébricas que não são finitas. A gente viu um exemplo. Números algébricos. É uma extensão de Q. E eu vi que, intermediariamente, eu sempre posso aumentar o grau da extensão de 2. Portanto, a extensão não pode ser finita. Não pode ter grau N, porque eu posso juntar elementos da forma raiz de 2, né? Raiz quadrada, quarta, oitava, raiz de 6, raiz de 32. E o grau de extensão é sempre 2 na N. Né? Então, em algum momento, eu ultrapasso esse valor. Isso seria uma contradição. Então, a extensão é infinita. Então, vamos lá. Aula 15. Começar a aula agora. Eu quero ver o que acontece se eu faço as operações de corpo nos números algébricos. Em elementos algébricos de uma extensão. Será que o conjunto dos elementos algébricos é fechado pelas operações de corpo? As operações de corpo são soma, produto e divisão. Né? Ou inverso. Né? Pegar o inverso multiplicativo. Então, a pergunta é, por exemplo, né, se eu tenho raiz de 2 e raiz de 3, eles são algébricos. Os números são algébricos sobre quê? Né? Eu estou pensando na extensão R como extensão de quê? Estou pensando aqui Q dentro de R. Né? Eu tenho raiz de 2 e raiz de 3, que são números reais, não são números racionais, mas eles são algébricos. Né? São algébricos de grau 2. Então, a minha pergunta é, esse número U é algébrico? 1 é raiz de 2 mais raiz de 3. Então, não é difícil provar que ele, de fato, é algébrico, porque você pode fazer o U ao quadrado, por exemplo. Né? Isso dá o quê? Dá 2 vezes o produto, mais 3. Então, você tem que U ao quadrado menos 5. E 2 raiz de 6. Vou guardar essa equação aqui. Deixa eu guardar. Importante. Aqui ainda não é uma equação em Q, né? Ainda o coeficiente de U ao quadrado é 1, o coeficiente aqui tem o menos 5, tudo é racional, mas aqui tem 2 raiz de 6 que ainda não tem Q. Então eu tomo o quadrado aqui, né? 1 na 4. 2 vezes o produto seria 10 o quadrado. Mais 25 isso. É igual a quadrado de 2 raiz de 6, acho que 24, né? Então, chegamos, né, numa equação algébrica, né? Que é a seguinte. Isso aqui é uma equação algébrica. Equação polinomial com coeficientes racionais. Então, isso prova que o U é algébrico. U é raiz do seguinte polinômio. Deixa eu escrever aqui o polinômio.
polinômio p de x na 4 menos 10x quadrado mais 1. Esse polinômio está nos racionais. Né? Aprovamos que o O é algébrico. Né? Mas não parece muito fácil. Né? Esses números raiz de 2 e raiz de 3 são os números não racionais mais simples que tem. Acho que não tem nenhum número não racional mais simples do que raiz de 2 e raiz de 3. E você já viu que teve uma pequena dificuldade de chegar no mundo racional, né? Chegar numa equação com coeficientes racionais. Então, uma pergunta simples, por exemplo, vamos ver se a gente consegue responder, é: eu tenho que esse polinômio é um polinômio racional que tem um como raiz, né? Isso aqui. O é o número raiz de 2 na raiz de 3. Será que esse é o polinômio minimal? Será que eu não consigo um polinômio de grau 3, 2, por exemplo? Claro, de grau 1 não vou conseguir, porque esse aqui não é um número racional. Não é. Mas será que eu consigo um polinômio de grau 2, 3, que anule o? Eu achei aqui um polinômio. Mas você tem grau 4. Eu achei meio que na força, né? Mas será que foi na força mesmo? Será que não era isso que precisava ser feito? Ou eu consigo mostrar que o grau dessa extensão é 3? O grau da extensão é o grau do polinômio minimal de U. Né? Será que eu consigo mostrar que é 3? Ou será que é 4 mesmo? Que esse P é o polinômio minimal? Né? Observa que o critério de Einstein não serve para provar que esse polinômio é irredutível. Não serve. Então, talvez você poderia provar, utilizando outro critério, método de Kronecker, sei lá, outro critério, que P é irredutível e com isso você provaria que ele é o minimal. Mas eu vou tentar utilizar as ferramentas que a gente aprendeu até agora para provar que, de fato, esse é o polinômio minimal do elemento 1. Tá certo? Então, olha só. Então, eu vou tentar construir extensões. Tá? Então, a pergunta que eu quero responder é: qual é o grau de extensão? Ou, dito de outra maneira, quem é o polinômio minimal de 1? Será que é esse mesmo? Será que eu não encontro o polinômio de grau 3, por exemplo? Que é nulo é 1? Então, veja bem. Primeira observação. Considere o corpo que é raiz de 3. Ou seja, eu tenho os racionais, eu vou adjuntar raiz de 3. Tá bom? Lembra que o corpo que é raiz de 3 é o seguinte corpo, né? A mais B, raiz de 3, onde A e B são racionais. Mas, professor, você disse que a adjunção, os elementos da adjunção são quocientes, né? Ó, de polinômios. Sim, mas eu estou utilizando o teorema, de fato. Eu estou utilizando que a base da adjunção, se adjuntar um elemento, é até U na n-1. Agora, qual elemento eu estou juntando aqui? Eu estou juntando que é raiz de 3, né? Raiz de 3 raiz de 3 é um elemento algébrico cujo polinômio minimal tem grau 2. Então, a base seria 1 raiz de 3 só. Porque é 1, U quadrado até U na n-1. Aqui, no caso, n é 2, porque o polinômio minimal de raiz de 3 tem grau 2. X quadrado menos 3. Então, se eu preciso de 1 e raiz de 3. 1 raiz de 3. Então, todo elemento da adjunção é da forma múltiplo de 1 mais múltiplo de raiz de 3. Então, aqui, ó. A vezes 1 mais B vezes raiz de 3, onde A e B são racionais, né? Acho que não preciso lembrar, mas vou lembrar mesmo assim, do polinômio minimal de raiz de 3 é x quadrado menos 3. Tem grau 2. Vou pagar. Então, uma coisa que pode parecer óbvia, mas tem que mostrar é que o raiz de 2, o número raiz de 2, não está na extensão que é raiz de 3.
está fora da extensão que é raiz de 3. Ou seja, o que eu estou falando aqui é que raiz de 2 não é da forma A mais B raiz de 3, onde A e B são racionais. Com 1 e com raiz de 3, utilizando os números racionais, você não consegue gerar o raiz de 2. Tá bom? Isso parece claro, né? Se eu posso utilizar racionais e posso utilizar raiz de 3, eu não consigo gerar raiz de 2. Mas vamos dar uma prova disso. Né? Imagina que isso aqui fosse verdade. Né? Suponha que isso aqui é verdade. Né? Isso aqui é verdade. Então você toma o quadrado aqui, né? Fica 2 igual ao quadrado mais 2 saber mais B. Não, mais 3B ao quadrado. Né? Então, se você deixar tudo do lado esquerdo aqui, você teria que 2 menos ao quadrado menos B ao quadrado igual a 2 saber raiz de 3. Agora, olha só, nessa igualdade que eu escrevi aqui, o A não pode ser 0. O A não pode ser 0, né? Porque se A fosse 0, raiz de 2 seria um múltiplo racional de raiz de 3, isso é falso. E o B não pode ser 0 também. Porque se o B fosse 0, de igualdade, o raiz de 2 seria igual a A. E raiz de 2 seria um número racional. A gente sabe que raiz de 2 não é um número racional. Então, nessa igualdade, A e B são não números. Bom, então, eu posso dividir aqui, né? Então, eu tenho que raiz de 3. Você escreve como 2 menos A ao quadrado menos 3B ao quadrado sobre 2 a 3. Mas isso aqui é um número racional, né? Porque A e B são racionais. Isso é uma contradição, porque eu sei que raiz de 3 não é um número racional. Então, eu provei isso. Tá? Então, eu tenho o corpo Q raiz de 3. Tem essa extensão aqui, olha aqui. E eu vou pegar um elemento fora Q raiz de 2. O raiz de 2 não está aqui. Então, eu posso adjuntar ele. Certo? Posso adjuntar o elemento. Considera esse corpo. Né? Esse corpo é a adjunção de raiz de 2 a esse corpo. Estou colocando um elemento de fora. Tá? Tá bom? Então, o que eu tenho é que o grau da extensão dessa extensão aqui é 2. Vou explicar por quê, tá? Mas olha só. Se eu provar que o grau aqui é 2, isso significa que o grau de toda a extensão, essa extensão aqui, é 4, né? Eu ajuntei a raiz de 3. Aqui tem grau 2, porque o polínome minimal já disse aqui de raiz de 3, x quadrado menos 3 tem grau 2. Se eu mostrar que esse aqui é 4, pela multiplicidade, pela multiplicatividade, o grau desse... Se eu mostrar que esse aqui é 2, desculpa, pela multiplicatividade, o grau da extensão total é 4. Tá bom? Eu escrevi aqui outro caminho, só para ter informação. É exatamente a mesma prova, né? É o primeiro ajunto raiz de 2, depois ajunto raiz de 3. Vale a mesma coisa. Tá? Então, deixa eu explicar por que o grau dessa extensão é 2. Eu sei, né,
que esse polinômio aqui, eu vou tentar explicar isso aqui. Eu vou tentar por que isso aqui. Tá? Eu sei que esse polinômio ele anula o raiz de 2. E esse polinômio está aqui, né? Os coeficientes são racionais. Em particular, está no Q raiz de 3, porque Q raiz de 3, a junção, Q raiz de 3, contém os números racionais. Certo? Então, o polinômio está ali. Então, eu tenho um polinômio ali que anula o raiz de 2. Certo? Será que esse é o polinômio mínimo por coeficientes em Q raiz de 3, que anula a raiz de 2? Se ele não for mínimo, né? Se ele não for o polinômio minimal, se ele não for o polinômio minimal, polinômio minimal de raiz de 2, nessa extensão aqui. Estou olhando essa extensão. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 2 depois, como extensão de Q raiz de 3. Estou olhando essa extensão. Raiz de 2 está ali. E eu tenho um polinômio de grau 2 com coeficientes em Q raiz de 3 que anula. Né? Se esse polinômio não for polinômio minimal, quer dizer que eu tenho um polinômio de grau 1 que anula a raiz de 2. Mas é a prova que vocês fizeram, é a pergunta que vocês fizeram no começo. Se tem grau 1, significa que o raiz de 2 pertence aqui. Mas só acabei de provar que não pertence. Né? Então, como a raiz de 2 não pertence, que é a raiz de 3, então este é o polinômio minimal. É o polinômio minimal. Porque não vai ter polinômio de grau menor. Né? É o polinômio minimal. Bom? Mas, professor, você já sabia que era o polinômio minimal? Não, mas era o polinômio minimal sobre quê? Agora eu quero o polinômio minimal sobre Q raiz de 3. Lembra que o polinômio minimal depende do elemento e depende do corpo onde você está trabalhando. Né? Eu quero ver essa extensão. Essa aqui. Então, estou pegando um elemento no corpo maior, que não está no corpo menor, portanto, o seu polinômio minimal tem grau pelo menos 2. E eu estou pegando um polinômio de grau 2 no corpo menor, que se anula no elemento. Então, tem que ser o polinômio minimal. Portanto, o grau de extensão tem que ser 2. Tá bom? O grau de extensão é 2. Portanto... Professor, como é que é esse conjunto aí que é raiz de 3, raiz de 2, por favor? Como que é a estrutura dele, os elementos? Sim. Deixa eu ver se eu escrever alguma coisa aqui. Passado. Não, eu coloquei só a adjunção de um elemento, né? Aqui, na hora passada eu expliquei a adjunção de um único elemento. Quando você faz a adjunção de vários elementos, isso é o seguinte. Tem duas maneiras de ver isso, tá?
Tem duas maneiras de ver isso. Primeiro é assim. Que você pode ver assim. Vai ser nesse caso particular, que é a raiz de 2 raiz de 3. Isso aqui você pode pensar assim. F sobre G. Tais que F de x, G de x são polinômios racionais. Claro, e G não se anula, né? Isso é uma maneira, tá? Você faz todas polinômios em duas variáveis e avalia a raiz de 2 raiz de 3. Todas as operações polinomiais nesses dois elementos. E quocientes deles. Essa é uma maneira. A outra maneira de você ver isso é, se você sabe adjuntar um elemento, você sabe que quando você adjunta um elemento, você está fazendo o seguinte. Você está fazendo polinômios em uma variável. Vou escrever aqui. Se adjuntar um elemento, é fazer isso. Polinômios no elemento que você adjuntou sobre o polinômio no elemento que você adjuntou. Polinômios em uma variável. Então, você pode ver essa junção como você considera Q raiz de 3. Isso aqui é um corpo, né? E você adjunta a esse corpo o elemento raiz de 2. Então, seriam polinômios com coeficientes aqui, avaliados em raiz de 2. Quociente de polinômio. Funções racionais com coeficientes em Q raiz de 3, avaliados no elemento raiz de 2. Pode ver dessas duas maneiras. É um exercício da apostila, né? Provar que... Acho que o exercício da apostila é provar que... Escrever depois vou pagar. Q de 1, se ajuntar o I depois V, é a mesma coisa que ajuntar o V. Então, o que eu estou fazendo é exatamente isso, né? Eu estou primeiro adjuntando raiz de 2, raiz de 3, desculpa. Então, estou considerando quocientes de polinômios racionais avaliados em raiz de 3, mas eu já sei, como eu conheço o polinômio minimal da extensão, eu já sei que Q raiz de 3 é simplesmente isso. E depois eu estou juntando raiz de 2. Como eu sei que esse grau aqui é 2, né? Então, de fato, eu tenho uma propriedade parecida. Eu tenho que esse corpo são da forma A mais B raiz de 2, onde A e B estão aqui. Porque eu sei que o grau é 2. Se o grau fosse 3, eu precisaria A mais BU mais CU ao quadrado. É sempre assim. Você usa 1U ao quadrado até U na N menos 1. Então, de fato, o corpo... Tem várias maneiras de ver esse corpo, né? Deixa eu adicionar uma página aqui para escrever isso. Estou fazendo o seguinte, né? Eu tenho aqui Q. Estou juntando Q raiz de 2. E depois eu estou juntando raiz de 3. Eu juntei primeiro raiz de 3, né? E depois estou juntando raiz de 2. Então, aqui tem grau 2. Isso aqui é... Extensão tem grau 2. Isso aqui é A mais B raiz de 2. Raiz de 3. Onde A e B estão aqui.
Agora, essa extensão aqui também tem grau 2, porque eu conheço o polinômio minimal. Grau 2. Então, isso aqui é A mais B raiz de 2, mas agora A e B pertencem a Q raiz de 3. Então, A e B são elementos aqui. Esse A e esse B são dessa forma. Talvez eu deveria dar outro nome. Né? Alfa e beta. Claro, você pode fazer outro caminho também. Você pode fazer assim, Q, depois você junta Q raiz de 3, Q raiz de 2, e depois você junta Q raiz de 3. O corpo vai ser o mesmo. Esse aqui é o mesmo corpo. Então, esse aqui, então, também seria assim. Esse aqui já sei, né? A mais B raiz de 2. Tal que A e B são racionais. E esse aqui seria alfa mais beta raiz de 3. Tal que alfa e beta pertencem ao Q raiz de 3. Os dois corpos coincidem. Esse aqui, porque os dois, exatamente o exercício. Né? O exercício era para provar que se você juntar U e depois juntar V, isso aqui é a mesma coisa que juntar os dois, UV. Então, tanto faz se você primeiro junta um, depois junta outro, vai obter o mesmo corpo. Então, tem várias maneiras de ver esse corpo. Acho que esses aqui são os mais simples. Eu sei. Tá? De qualquer forma, o que eu tenho é que esse corpo aqui tem grau 4 sobre Q, né? Porque aqui vem 2 e aqui vem 2. Tá? Agora, eu vou considerar duas extensões intermediárias entre esse e Q. Olha, eu posso, ao invés de juntar raiz de 2 ou raiz de 3, eu posso juntar o produto, raiz de 6. Tá bom? Essa extensão Q raiz de 6 não está contida aqui nem aqui, porque raiz de 6 é um elemento diferente de raiz de 2. Mas eu sei que esse grau é 2. Tá certo? Por quê? Porque eu tenho essa equação aqui, ó. Não, desculpa. Estou falando besteira. Eu sei que esse grau é 2 porque eu tenho que raiz de 6 é solução de... Eu falei besteira. Raiz de 3 é solução daqui. X quadrado menos 6. Né? Esse aqui é o polinômio minimal de raiz de 6. Isso prova que a extensão aqui é 2. Isso prova isso, que o grau aqui é 2. Agora, eu posso considerar essa extensão aqui. Raiz de 2 mais raiz de 3 é 1, né? É o elemento que eu estou querendo estudar o tempo inteiro. É 1. Tá? Agora sim, agora eu vou utilizar o que eu queria. Esse que é raiz de 6 está contido aqui. Está dentro. Por quê? Porque eu consigo escrever o raiz de 6, esse cara que eu ajuntei, está nesse corpo. Está nesse corpo. Por quê? Por essa equação. Eu consigo gerar o raiz de 6 utilizando U e os racionais. Lembra que esse aqui é U, né? Então, o raiz de 6 está no corpo. Né? No corpo Q de U. Esse corpo aqui que é de U. Né? Esse corpo aqui, ele que é de U. Aquele U que eu estou querendo encontrar o polinômio minimal. Né?
Raiz de 6 pode ser gerado utilizando os racionais e utilizando o U. Olha só essa equação. Aqui, né? Raiz de 6 é 1 meio de U quadrado menos 5 meios. Racionais e U. Então, esse corpo, que é raiz de 6, está contido nesse. Esse corpo está contido nesse. Tá bom? E claro que esse corpo está contido nesse. Por quê? Porque esse elemento, raiz de 2 mais raiz de 3, é a soma desses dois. Né? Tá bom? Esse elemento, raiz de 2 mais raiz de 3, está nesse corpo. Né? Que raiz de 2, raiz de 3 é o menor corpo que contém Q e contém raiz de 2 e raiz de 3. Se contém raiz de 2 e raiz de 3, contém a soma dos dois, porque é um corpo. Tá? Então, esse corpo contém raiz de 2 mais raiz de 3. Portanto, e claro que contém os racionais, então contém tudo isso. Né? Professor, Oi, aí a ideia é concluir que eles vão ser iguais, eu quero mostrar que eles são iguais. porque, assim, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que a extensão de Q raiz de 6 para Q raiz de 2 mais raiz de 3, ela tem que ter grau 2, né? Porque ela não pode ter grau 1. Para isso, exatamente. Aí, Isso que eu quero provar. Aí ah, terminaria, né? Porque, por que não pode ter grau 1? Quer dizer, para provar que não tem grau 1, eu tenho que provar isso. Em princípio, esse cara poderia estar aqui, né? Poderia estar juntando. É a mesma pergunta do início da aula, né? Se esse raiz de 2 mais raiz de 3 estivesse aqui, a extensão teria grau 1, porque eu estou juntando um elemento do corpo base. Eu tenho que provar que não está. Se eu provo que não está, tem que ser 2, né? Porque no máximo é 4. E aqui já tem 2. Aqui não posso ter 3, porque aqui já teria 5. E a extensão total tem grau 4. Sempre tem um princípio multiplicativo lá. Tá? Então, essa extensão aqui, eu quero provar que tem grau 2. Eu quero provar que não tem grau 1. Tá? Então, vamos lá. Raiz de 2 mais raiz de 3 não pertence à raiz de 6. Aqui é raiz de 6. Imagina que ele pertence. Você faz quadrado e chega numa contradição. Toma o quadrado. 2 raiz de 6. 3. Ao quadrado. 2 também raiz de 6. 6. Então, você teria... Bom, vocês terminam de fazer a conclusão aqui, mas aqui eu estaria mostrando que a raiz de 6 é racional. Porque A e B são racionais. Isso aqui é uma contradição. Nessa igualdade ali, você concluiria que a raiz de 6 é um número racional e não pode. Tá? Portanto, raiz de 2 mais raiz de 3 não pertence a que é raiz de 6. Portanto, essa extensão daqui, essa, não pode ter grau 1. Tá? E ela tem no grau no máximo 2, né? Porque ela é uma extensão intermediária da extensão total, dessa extensão aqui, dessa sobre essa. E essa extensão tem grau 4, pelo princípio multiplicativo. Né? Já provei que tem grau 4, tá aqui, ó, grau 4. Mas aqui já tem 2, então aqui pode ter no máximo 2. Esse tem que ter grau 2. Se esse tem grau 2, esse aqui tem que ter grau 1, né? Porque a total é 4. Se tem grau 1, então tem que ser iguais. Né? Conclusão, que é raiz de 2 mais raiz de 3, ou seja, Q de 1, né? Q de 1 é igual a Q raiz de 2. U é raiz de 2 mais raiz de 3. Né? Portanto, o grau da extensão 4. Essa era a minha pergunta, né? Quem era o grau da extensão? É 4.
Porque eu vi a extensão que eu queria como outra extensão, como essa, né? Essa sobre aqui. E essa, eu sei que tem grau 4, tá aqui, ó. Portanto, esse é o polinômio minimal de raiz de 2 mais raiz de 3. Porque tem grau igual ao grau da extensão. Tá bom? Então a gente conseguiu não só mostrar que a raiz de 2 mais raiz de 3 é algébrico, também conseguimos mostrar que esse aqui é o polinômio minimal dele. Acho que eu vou fazer uma pausa aqui, já passamos de 10 horas. Se alguém tem pergunta, pode fazer. Eu vou interromper a gravação.